A gente tem considerado um aprendizado de valor aquele que é incorporado imediatamente. Aí tem uma questão fantástica da nossa capacidade de entender a aprendizagem, né, como algo ligado à atualização, à correção imediata, à modificação imediata. Isso para nós é extremamente importante. Não sei se vocês sabem, eu fui num projeto lá na Status e um dos caras estavam contando, né, que o ChatGPT ele já fez, em 2023, ele fez 27 atualizações. Você consegue entender quantas vezes eles rodaram ciclos de aprendizagem, de atualização e de correção? Daí que a gente tem uma definição, assim, baseado nas soluções, na aprendizagem baseada em solução, a gente criou essa definição que para nós faz todo sentido, né? Então, de novo, aprendizagem não é só saber muito, aprendizagem não é só saber melhor, aprendizagem é um processo de incorporação desses novos conhecimentos. Lembra? Então, eu preciso incorporar ágil, eu vou incorporar inovação, eu vou incorporar IA, incorporação de um novo conhecimento que resulta na progressão de desempenho, seja da empresa, seja do humano e, principalmente, ele é validado e viabilizado pelos clientes. Isso para nós é extremamente importante. Então, quando a gente fala em aprendizagem de solução, nós estamos falando dessa capacidade incrível de uma intencionalidade que não é só como cultura, como educação corporativa, oferecer informação. Não, não, não. Essa não é a régua alta, né? É descobrir como dar poder. Olha a diferença. Uma coisa é te oferecer informação, a outra coisa é te dar poder, te dar condições para que você produza o valor. Puta, isso é apaixonante, né? Incrível isso, né? Então, para a gente poder começar, isso faz parte desse projeto que a gente chama Gestão por Contexto, que é uma forma, vamos assim dizer, é um modelo de gestão que se contrapõe ao comando-controle. Então, o que acontece na gestão por contexto? Ele se concentra em fornecer para as equipes estratégia, princípios e capacidades, que é o que a gente chama aqui do sistema de tomada de decisão, que cada um tenha noção de qual é o seu OKR, de quais são os seus princípios, os princípios da empresa e de quais são as capacidades que ele está trabalhando, para que esse sistema de informação ajude ele a se engajar, tomar decisões mais alinhadas e agir de forma autônoma. Lembrando aqui que o adjetivo autonomia estratégica, porque no Brasil ainda tem muita gente que quando a gente pensa em autonomia, pensa em fazer o que quer, e não é o que faz, não é o que quer, é o que está alinhado com os princípios estratégicos. Então, esse trabalho de gestão por contexto, ele tem três grandes elementos: clareza, para que as pessoas possam tomar boas decisões, a agilidade, para que as pessoas possam operar muito bem, e todas as competências de autonomia que vão ajudar não só a tomar as decisões, mas também agora fazer esse trabalho de aprendizado. Então, você tem a gestão por contexto, depois, lá no YouTube, você já tem a mente organizada e o pensamento estratégico, que a gente já tem um vídeo disso, e hoje nós vamos trabalhar especificamente da liderança e cultura de aprendizagem e da aprendizagem autodirigida, né? Então, assim, esses dois elementos que podem estar não só para a cultura, mas também para as capacidades necessárias para que esses talentos possam crescer diante de toda a complexidade existente. Então, para nós aqui, essa questão fundamental que eu quero fazer essa abertura para que a gente possa aprofundar poxa, se o design e cultura definem um nível de performance, será que ele também não define a abordagem de aprendizagem? E aí vem a questão: será que o design define a performance e aí e a gente entra na aprendizagem, ou será que pode acontecer o contrário? Será que se a gente cria uma abordagem diferente de aprendizagem, será que isso não modifica a performance? Então, essa é a questão para nós começarmos a trabalhar. Aqui, hoje, na Entusiasmos, eu falo que eu trabalho para três empresas. Tem uma primeira empresa
que representa 80% do Brasil, que é o que a gente chama da performance tradicional. Então, qual é o modus operandi dessa performance, dessa empresa? Ela está sempre na correria, a galera está sempre sobrecarregada, está todo mundo atarefado, as pessoas precisam fazer 100 entregas na semana, sem ter noção de que aquelas entregas têm real impacto para o cliente. A gente pode até dizer que a gente é cliente no centro, mas na hora você vê que todas essas decisões são muito baseadas em urgências, em comando-controle, quem grita mais. Então você vê uma empresa, um tipo de gestão que tem um desafio gigante de poder se tornar mais ágil e mais inovadora, sempre focada no cliente. Aí você tem um outro modelo super bacana que faz todo sentido para a gente, que é a performance ágil, que são as empresas ágeis. Então, as empresas ágeis já entenderam duas questões fundamentais. A primeira, elas são cliente no centro. E como elas são cliente no centro, elas drivam todo o sistema de objetivos para alcançar esse cliente. Então, ela entendeu que, em vez de fazer 100 coisas ao mesmo tempo, ela define quais são as 100 entregas que são mais relevantes sobre a ótica do cliente. Olha que interessante. Então, ela tem a característica do cliente no centro. Então, cada dúvida que você tem no dia a dia, você pode se perguntar: eu protejo o cliente ou eu protejo a nossa meta particular? Sempre vai ser protegendo o cliente. E ela tem um mindset, para mim, fantástico, que ela tem o modo sprint de atuação. Então, para quem trabalha com o modo sprint, você sabe que você tem um planejamento semanal do trabalho. Então, eu estou sempre, semana a semana, com uma série de eventos, planejamento, daily, revisão e retrospectiva, que me ajudam a compreender, num ciclo menor e mais efetivo, como estão acontecendo as coisas na semana. E aí você tem uma terceira também, adorável, né? Assim, acho que o grande exemplo hoje acaba sendo o iFood, que são as organizações ambidestras. Então, ela está fazendo ao mesmo tempo a agilidade, mas ela também está ao mesmo tempo trabalhando a inovação já na agenda semanal. Esse termo chama inovação contextual. Então, não é o Lab, aliás, o Lab é maravilhoso, que tem as pessoas dedicadas, não, não, não. Agora você já tem um tempo específico na sua agenda para produzir inovações dentro da organização. Mas quem que faz isso? Só TI? Não, TI faz, jurídico faz, RH faz, operação faz, todos os departamentos têm condições de fazer. Uma característica de amigo, de quem promove transformação todo santo dia. Olha para esse slide e observe. A gente aqui trabalha com o conceito de blocos de tempo. Tá? E observe como as empresas distribuem os seus tempos, gerenciam os seus tempos. Então, veja, a performance tradicional, o que a gente vê? Você tem um alto nível de desperdício na agenda semanal das pessoas. Então, elas estão fazendo muita coisa, então elas estão muito corridas, muito atarefadas, cheio de coisa para fazer, e acontece duas coisas importantes. Elas não têm clareza de priorização e alinhamento, aí você busca lá na gestão contexto, mas eu quero pensar uma coisa muito importante. Existe um bloco ali chamado aprendizagem, tá vendo? Daí você vê que na tradicional você tem uma porcentagem de tempo muito pequeno para aprender. Então a gente fala, por que as pessoas não estão aprendendo? Será que elas não têm interesse? Não, 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 não. Elas, na verdade, vou mostrar os dois principais motivos aqui. Não é que ela não tem interesse, é que ela não tem tempo de parar. As pessoas estão sem tempo de parar para refletir. Não sei se você já percebeu isso. Então, eu vou fazer um projeto novo na semana, e aí quando você vê, você não tem tempo, aquele tempo que você ia fazer o projeto é atropelado por alguma outra coisa, e a incrível qualidade de investigação da mente humana, ela se perde porque a empresa sempre se mantém numa ansiedade, numa superficialidade, num vazio de conhecimento estrutural, que aí ela entra numa espécie de automatismo. Agora, olha a diferença do que acontece no tradicional para o ágil.
Então, onde entra o que a gente chama da agilidade e da simplicidade? Quando a gente implanta a simplicidade, você tem dois elementos que são super importantes. Tudo é feito para gerar, entregar inovação para o cliente, ao mesmo tempo que a gente retira o máximo de desperdício, de distração da agenda semanal das equipes, para que elas possam trabalhar com fluxo, foco, comprometimento e profundidade. Olha que interessante. Então, por que eu estou marcando aqui? Porque existe uma questão fundamental num processo, numa cultura de aprendizagem e inovação. É a capacidade que essa organização melhora a qualidade da performance para sobrar tempo para que as pessoas possam aprofundar, investigar, desenvolver, atualizar, corrigir e, por que não, desenvolver soluções. Tá? A sua empresa ou você tem um processo de aprendizagem que, se a gente pode dizer assim, estruturado, robusto, efetivo, na sua agenda semanal? Este desafio, primeiro, da integração da performance com esse estilo de aprendizagem acaba sendo uma das estratégias para nós que pode gerar maior impacto de diferenciação. Então, a gente trabalha aqui com 4 áreas específicas e eu vou falar só de 2, tá? Mas aquela que eu considero mais importante hoje é o que a gente chama das abordagens de aprendizagem. Agora, senta na cadeira, respira, pensa, abre a mente e conversa comigo, pode discutir comigo, mas pelo menos entende as 3, tá bom? Isso é muito importante. A abordagem mais conhecida que a gente tem hoje dentro da educação corporativa ainda é uma abordagem de conteúdo, que é o que a gente chama do saber declaratório. O que significa abordagem de conteúdo? A educação corporativa ou um especialista que define o que os líderes precisam aprender. Então, nós chamamos isso de um modelo pedagógico, porque é o especialista que define o que o líder vai aprender, ou a equipe, e como vai aprender. Então, tem uma questão, eu esmiucei isso há mais de 10 anos, né? Sempre continuo fazendo isso. Tem uma questão que o grande intencionalidade eu não chamo de designers de aprendizagem, eu chamo de facilitadores de aprendizagem. Há uma diferença. O facilitador de aprendizagem é aquele que vai dar um curso de liderança humanizada. O designer de aprendizagem é aquele que vai desenhar um design para poder gerar impacto para a empresa. O facilitador de aprendizagem não está preocupado em gerar capacidade da empresa, está preocupado em gerar capacidade do líder. O arquiteto de aprendizagem, o design da aprendizagem, vai criar um modelo para que isso gere capacidade para a empresa e, obviamente, para o talento. Então, o facilitador de aprendizagem, e aí, por favor, não é uma crítica, é uma constatação. Você vai, agora já no primeiro semestre, já aconteceu 2 grandes eventos de treinamento, um fora do país, um dentro do país. Quando você vai lá, você vê que 80% dos eventos tem como objetivo gerar alguma consciência by crença. Como que é estruturado o treinamento? A importância da liderança humanizada, o conteúdo da liderança humanizada, o vídeo, a dinâmica, o exercício de fixação, seja a liderança humanizada, seja a inteligência artificial. Eu estou aqui, tem vários amigos que não me deixam mentir, fomos em 2, 3 cursos de inteligência artificial das empresas mais conhecidas no Brasil e tudo é conteúdo. Ninguém sabe qual é o teu desafio. Então, por que eu falo que está ultrapassado? Primeiro, não tem compromisso com os OKRs. Veja, imagina, você fez algum curso na qual alguém te perguntou qual é o teu objetivo de performance e alinhou esse objetivo com o teu trabalho de aprendizagem, objetivo de aprendizagem? Então, você vê 3 grandes falhas. Não tem compromisso com o objetivo de performance, não tem compromisso com a aplicação na agenda. Você passa 8 horas lá e alguém usa o ciclo de Kolbe e lá, aos 10 minutos finais, alguém diz, e agora, depois de tudo que você aprendeu, como é que você vai transformar isso para o seu ambiente de trabalho? Pronto, acabou. Pronto, acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada dessa história.
Então, não tem um compromisso com a aplicação. E, obviamente, não tem um compromisso com a melhoria de entrega. Então, eu falo, aqui na Entusiasmo, se você me contrata para desenvolver ágil, você vai aprender o que é ágil, você vai ter o framework para aplicar, daí nós vamos te dar mentoria para você, a partir da aplicação, melhorar as suas entregas e, a partir da entrega, melhorar os seus resultados. É uma jornada, já vou mostrar. Né? Então, aqui nós temos o que a gente chama da jornada de transformação de conhecimento em resultado. E nós fazemos um discernimento. Então, nós discernimos aqui o que é capacidade e o que é competência. Então, o que é competência? Saber melhor, fazer melhor. O que é capacidade? Entregar melhor, impactar melhor. Então, o choque que a gente vê aqui é que, na verdade, 70%, 80% da educação corporativa ainda oferece informação para competência, mas não para capacidade. Para nós, isto é um choque. Então, o que a gente olha? A gente fala, puxa, tem razão, né? Eu sou capaz de passar 8 horas num treinamento, porque toda a intencionalidade da abordagem de conteúdo é estoque de conhecimento. É muito doido isso. Sabe quando você. A nossa cultura é assim. Sabe quando você está no Instagram, passando no feed, já fez isso? Né? Aí você achou alguma coisa interessante. O que você faz? Achei alguma coisa interessante. O que eu faço? Paro e salvo. Pumba, salvo. Né? O que é o salvo? Não, o salvo que significa eu vou guardar aqui por esse momento e amanhã eu vou abrir de novo aqui, vou pegar esse conhecimento e vou aplicar, porque o grande lance é aplicar. Não. Qual é o maior tesouro da aprendizagem no futuro? É a capacidade que a empresa tem, ou a capacidade que o talento tem, de transferir o conteúdo de estágio para estágio. Então, se eu peguei uma informação, como eu transformo essa informação em atividades chaves? Se eu pego essa atividade chaves, como eu aplico ela de forma disciplinar para isso melhorar uma entrega? E como eu garanto que essa entrega UOL pode aumentar as chances de obter resultados dos nossos clientes? Então, a grande chave aqui é a capacidade de transferir, é a conversão desse conhecimento. Então, quando eu fui lá para Israel, nossa, eu morri ali, né? De, de encantamento, né? Porque o Israel costuma dizer que os empreendedores de Israel acordam com uma ideia, testam a ideia no café da manhã, produzem a ideia no almoço, à tarde ele está validando e viabilizando e vendendo a ideia, a solução, né? De tamanha a riqueza e a habilidade de transferir, de converter o conhecimento de um estágio para outro. O que nós não temos na educação corporativa são designers de aprendizagem. Nós temos facilitadores de aprendizagem. Então, eu pego aquele, vou dar liderança, vou dar IA, eu vou dar vendas, e eu pego aquele conhecimento e moldo ele em vídeo, em dinâmica, em exercício, para que a pessoa tenha consciência. E aí eu esqueço de saber se ela vai aplicar, se ela vai ter impacto, se ela vai gerar resultados. Lembra disso? Então, para nós, isso aqui é uma briga que eu sempre tive na educação, eu vim da educação, né? Então, na minha faculdade, todo o foco já era conteudista. Aí vem um cara que era um cara chamado Jeremy Brunner e ele falava: não, 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 não. Aprendizagem não é só absorver informação. Aprendizagem é processo. E aí veio aquele pau até que as pessoas falam: nossa, é verdade, né? É input e processo. A cultura educacional, ela tem ojeriza com o mercado. Então, ela nunca pegou a aprendizagem no seu sistema maior. Para nós, aprendizagem é input, processo e resultado e saída. Então, para um designer de valor, ele sempre está olhando para esta cadeia. Então, sim, aprendizagem é resultado, é entrega, é processo e é input. Daí você se torna uma cultura, né? Ou um arquiteto ou um designer muito mais valoroso para a organização. Daí que a gente tem o segundo tipo que eu acho maravilhoso, tá? Na educação isso já acontece, que é o que a gente chama de Project by Learning. O projeto é bacana, então você sai daquele mar de conteudismo para ir
para projetos. Então, opa, legal. O conceito de Project-Based Learning, projeto de aprendizagem por projeto é maravilhoso, gente. E você, como conceito, você tem uma coisa incrível. Ele fala, não, não, agora o aluno, de uma certa forma, a gente dá o quê e ele determina como ele pode trabalhar. E ele procura desenvolver coisas que estejam mais próximas da sua realidade. Como conceito é maravilhoso, por isso que a gente chama de andragógico. Então, o pedagógico, o especialista define o que você vai aprender e como você vai aprender. No andragógico, o especialista define o que você vai aprender e você pode escolher como aprender. Tá? Mas qual é o grande processo? Qual é a grande questão? Que não é a definição, mas é a operação. Então, o que você vê dentro da empresa? Quando você fala assim, ó, traz um projeto aqui, o cara passa 3, 4 meses desenhando um business case, ele precisa passar não para o cliente, ele precisa passar para alguém dentro da organização que vai autorizar, que vai dar dinheiro ou não, que vai tempo ou não para ele fazer isso. Depois ele tem mais um tempo para produzir e quando ele vai entregar o projeto, ele descobre que não tem product market fit. Então ele descobre que o cliente não quer mais, que o mundo já mudou um ano depois, que ele nem já errou porque ele fez o projeto para vender para o líder, não fez um projeto para vender para o cliente. Então, enquanto no conteúdo você passa 8 ou 16 horas, né, sem nenhuma garantia que você vai produzir valor, no projeto você passa um tempo para descobrir se vai gerar ou não. Tá? E o que é o que a gente chama, então, da aprendizagem baseada em solução? A aprendizagem baseada em solução, daí ela é eutagógica, ou seja, o aprendiz, o líder, começa a definir, junto com seu líder ou com o design de aprendizagem, o que ele precisa aprender. Então, não é o foco baseado na crença do especialista ou na moda. O foco é baseado nas evidências de performance e ele já tem autorizado, ele já é autorizado para produzir e vender uma solução ou. Então, enquanto no projeto ele precisa, de uma certa forma, de uma autorização interna, não. Na aprendizagem de solução, ele já tem autorização para ir lá, ter uma ideia, testar com os clientes, entregar um produto. Então, ele pode fazer esse ciclo de descoberta em horas e dias. Daqui está a grande diferença de todos esses três. Né? Então, de novo, se você pegar os modelos do iFood, se você pegar tudo que uma cultura de inovação faz, você olha e fala, puxa vida, que incrível, né? Então, eu defino, não é eu defino no sentido egóico, né? Mas eu começo a ter a habilidade de, a partir do que eu posso criar para o cliente, a partir do meu OKR, a partir da minha performance, a partir do que eu posso melhorar para o cliente, o que eu preciso aprender? Então, isto para nós é algo assim absolutamente encantador, tá? Aqui só para você ter a noção, porque muita gente ainda não conhece otagogia. Essas são as questões para você. Ah, Edu, você está falando mal da andragogia? Não, eu estou falando super bem. Mas, de novo, como conteúdo, como definição é maravilhosa, na prática não. Porque na prática, quem define o seu MBA ou quem define a sua trilha sonora, a sua trilha de aprendizagem, nem sempre é você. Nem sempre você tem oportunidade de ter pitaco. Esse é um problema sério para um mundo onde, a partir da complexidade de incerteza, você precisa descobrir o código da aprendizagem, o que é valor, para produzir valor, para entregar valor. Então, para a gente, isso para mim é muito claro, muito claro. Quanto mais autonomia para decisão, mais aprendizagem autodirigida. Por quê? Porque eu começo a criar uma cultura onde eu não insiro a informação para o talento, mas eu ensino como ele produzir valor para o mundo. É incrível isso. Né? Então, claro que para a gente, eu trabalho com design thinking, isso há muito tempo, né? Isso para mim é o que a gente chama do que é o estado da arte, do que a gente considera em termos de aprendizagem. Então, um design thinker é sempre este grande aprendiz que, ao invés de ler livros, ele entra no mundo, ele vai a campo para descobrir
como codificar valor, como produzir valor e como entregar valor. Tá? Para a gente terminar, é o que a gente chama do PDI singular. Tá? O que é o PDI singular? Vou trazer um case de novo para a gente. Não sei se você já recebeu alguma informação do seu banco, né, pelo WhatsApp. Então, o banco no WhatsApp, cara, o banco manda no WhatsApp. Oi, como é que você está? Tudo bem? Quero falar com você. Quero te apresentar o produto X. O produto X é isso, é aquilo, é incrível, é fantástico, tal, bacana. Aí o líder para e fala: para, para tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece a minha empresa? Você conhece os produtos que eu tenho? Ah, sim, eu acho que a sua empresa é uma empresa de telefonia, né? Então, mas você sabe qual é o produto que eu tenho? Não, não, não sei qual é o produto. Então, deixa eu te contar. Primeiro de tudo, este não é o canal da minha preferência. Não é por aqui que eu quero conversar com você. Você não sabe disso? Eu não fiz um histórico lá dizendo qual é o meu canal de preferência. Por que que você está entrando por aqui? Depois, a outra questão. Eu já tenho um produto C. Qual é a diferença entre o produto X que você está me mandando e o produto C que eu já tenho? Porque até então me parece que o produto que você está me mostrando agora, ele é ruim, é melhor que o meu. Qual é a diferença? Daí a menina ri, né, de forma desconcertante, e diz: puxa vida, eu preciso estudar um pouquinho que eu não sei, né? Daí o cara pergunta assim: tá, há quanto tempo você está aí no banco? Aí ela digita: estou há um ano. O A sem H. E aí já bate aquela, ai meu Deus do céu, eu estou sem H. E aí você fala: bom, tá bom, não sei se importa tanto, mas não bateu. Mas eu quero fazer minha última pergunta. Você sabe do que realmente eu preciso? E aí a menina, completamente desconcertada, diz: não, não sei. E aí o cara dá uma pausa no WhatsApp. Aí ele põe uma interrogação. Por quê? Porque ele está esperando o quê? Ele está esperando a pergunta. Então, por gentileza, você pode me dizer do que só está precisando hoje? E qual é o susto? Não vem a pergunta. Acaba ali. Olha que doido isso. Então, olha só. De um lado, o iFood com aprendizagem baseada em solução, onde está todo mundo focado no cliente, onde alguém quer discover, a gente quer aprender, quer desenvolver para melhorar. Do outro lado, um banco que todos vocês conhecem, baseado, né, numa performance ruim, porque é uma performance ruim, não está focado no cliente, porque não sabe quem é o cliente, e, obviamente, numa abordagem também ruim. Né? Então, o que a gente fala? Bom, se você tiver numa educação baseada em conteúdo, o que, que ia acontecer? Né? A gente ia falar, alguém ia chegar lá e falar assim: bom, cara, essa garota está precisando aprender CRM, produtos, canais, relacionamento, mente de solução. Então, vamos aqui na nossa sala de educação se perguntar: como é que a gente desenha uma trilha para ela? Né? O que, que a gente desenha para ela? Daí poderia vir a pergunta: ah, tá bom, que curso a gente vai dar? Que podcast a gente vai dar? Que mentoria a gente vai dar? Será que a gente vai dar um treinamento baseado em conteúdo? Relacionamento, a importância do relacionamento, a dinâmica do relacionamento, o vídeo do relacionamento, a dança do relacionamento, o que tem ali. A pessoa vai passar o dia inteiro ali, mas não tem a singularidade, ela não sabe o que aquela menina precisa. Imagine que cada um desses cursos duraria de 2 a 4 horas, ou seja, ela está passando de 10 a 40 aí, é, de 10 a 20 horas, mergulhando num mar de conteúdo sem realmente saber como transferir aquele conteúdo para uma aplicação, para uma entrega, para um resultado. Olha que forte, né? Daí vem a pergunta para a gente aqui agora, né? Como é que eu crio um PDI singular? Baseado em tudo que eu falei, que espero que tenha sido encantador para vocês, né? Como é que eu crio um programa, um PDI, na qual ela pudesse ter não só uma aplicação e uma entrega imediata, mas que isso tivesse focado na performance, não no saber melhor. Como seria isso? Você pode imaginar? Se você tivesse que me responder quais são esses produtos, desses produtos aqui, ó, quais são os dois mais importantes? E segundo, hoje, como você criaria um projeto para que esta garota
não aprendesse em 16 horas, mas que ela pudesse aprender, se possível, no dia seguinte. Então, essa é a diferença de uma cultura que está baseada em conteúdo para uma cultura que está baseada em solução. Então, ela não vai para um lugar. Eu estou com dois, três em grandes empresas que tenham migrando, né? Que estão integrando avaliação de performance com educação online. Estão atrasados ainda, né? Porque simplesmente, olha, a sua performance é 82, o que eu faço agora? Agora você aprende o curso X, o curso Y, o curso Y e o curso Y. E aí a pergunta vem, e como que isso vai estar melhoria no impacto? Ninguém sabe. Olha que interessante, né? Daí, só para a gente finalizar, o que poderia ter? Bom, poderia ter aqui, né, uma das questões mais importantes que a gente tem no modelo, que é algum ritual, algum tempo de aprendizagem. Lembra lá o tempo de aprendizagem que eu trouxe lá atrás? Eu preciso ter um momento na minha agenda da semana, para dizer, né? O que eu aprendi com os clientes? Quando eu fui falando com o cliente, ele me fez umas perguntas estranhas. A coisa estranha é isso. Eu tenho que saber da empresa, eu tenho que saber do produto, eu tenho que saber do característica, eu tenho que saber o que ele precisa, da onde ele tirou isso. São esses os critérios de consideração e compra. Mas por que que você não está acostumado com isso? Não, porque o seu modelo de vendas é um modelo de ficar tentando falar, 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 você não consegue escutar. E o modelo de educação corporativa seu é aquele que também está transmitindo informação e não consegue ver a campo o que você está precisando. Se você tivesse a campo com esta menina, se fosse uma educação de solução, se você tivesse a campo com ela, você descobriria, por exemplo, que em vez de dar 7 cursos para ela, talvez você, não como um facilitador, mas como um designer de aprendizagem, você pudesse criar uma simples ferramenta onde, antes de começar a vender, você já fazia um estudo de quem o cliente que você vai vender, qual é o produto, qual é a diferenciação. Então, o que está acontecendo? Na aprendizagem de conteúdo, eu só quero buscar. Na aprendizagem de solução, eu estou querendo entender imediatamente quais são as principais necessidades do cliente. E eu aprendo a partir daquilo que eu vou resultar, não daquilo que eu vou saber. Então, o que acontece? Quando você desenha uma planilha, por exemplo, no final do dia, a consultora de vendas estava lá vendendo, vendendo, vendendo. No final do dia, ela parava durante 15 minutos, só 15 minutos, e perguntava: qual foi o meu indicador de receita, qual foi o meu indicador de produtos, qual foi o meu mix. A partir do que eu fiz, o que eu posso melhorar para o dia seguinte? Não é para o mês seguinte, é para o dia seguinte. Então, ela tem uma mente, uma aprendizagem de solução que ela mesma faz. No começo você faz com o mentor, com o líder, depois ela mesma faz. Existe uma visão, uma mudança radical nas abordagens de conteúdo, de projeto e de aprendizagem. Na abordagem de conteúdo, nós adoramos saber melhor, mas na abordagem de performance, a gente não quer saber muito. Aqui a gente quer fazer melhor. E na abordagem de solução, nós estamos profundamente apaixonados pelo cliente e querendo descobrir como a gente cria soluções para ele. Então, quando você vai contratar gente, eu não quero saber o que você precisa saber. Eu vou lá a campo, descobrir quais são os seus OKRs, o que está acontecendo. Eu vou olhar o contexto, eu vou aprender com você, eu vou observar como você realiza, e daí eu vou fazer uma investigação profunda para criar uma solução que seja rápido, para que você possa não só acelerar o seu aprendizado, mas a aprender como construir valor. Isso é uma das coisas mais importantes. A aprendizagem baseada em conteúdo, ela está ficando super obsoleta. E se você não acredita em mim, vai nas empresas de vanguarda, entra lá, vai a campo e olha como as pessoas estão trabalhando. Elas não estão mais focadas em competência somente. Elas estão focadas em descobrir como elas geram capacidade. Então, como ela tem a capacidade, não é como ela tem o conhecimento de inovação. Então, olha a diferença. Eu posso passar 8 horas aprendendo sobre inovação.
E eu posso passar 1 hora com o cliente para descobrir o que é imediatamente relevante para eu voltar para casa, para eu criar uma solução personalizada para entregar para ele o mais rápido possível. Com quem que você vai aprender a ter mais valor? No fundo, o que nós precisamos sentar com a nossa educação corporativa, com os nossos especialistas, é qual é a sua verdadeira intencionalidade? A sua verdadeira intencionalidade é transmitir conteúdo ou a sua verdadeira intencionalidade é transformar a vida? Será que eu preciso ensinar spin selling para vendas? Ou será que eu preciso primeiro ir lá e olhar como ele trabalha, e olhar para as performances e conversar com ele, para perguntar para ele o que ele está precisando para que eu possa construir um trabalho de capacitação melhor para ele? Entre nós, ninguém tem mais saco de ficar 8, 16 horas fazendo curso, dança, dinâmica, exercício de fixação. Ninguém tem mais saco, né? Se você é um cara desse e for pro iFood, você vai sair na semana que vem, porque não é isso que ele quer. Então, eu preciso trazer para minha cultura essa nova intencionalidade da solução. Segunda questão, o modelo pedagógico, né? O modelo pedagógico não é mais andragogia. E pode conversar comigo. O modelo pedagógico é a eutagogia. Então, eu que sou cara de vendas, eu posso definir, baseado na minha performance, ou baseado no que eu vou entregar para o cliente, o que eu preciso aprender. E esse aprendizado é para ser aplicado de maneira imediata. Daí está a questão, né? Que eu falo muito sobre isso. Pô, não espera o seu líder fazer isso, né? Corre atrás. Não espera ele, porque se a cultura não fizer isso para você, você não pode ficar à mercê da aprendizagem de conteúdo. Você corre atrás, você para e diz, olha, eu tenho que entregar A, B, C, eu quero fazer solução A. Como é que eu aprendo? O que eu preciso fazer? Isso é uma prática de designer. Designer não sabe tudo, mas quando ele vai aprender, ele tem um aprendizado focado naquilo que ele precisa realizar, né? A gente não falou dessas duas, depois a gente pode falar da mentoria, mas uma questão para a gente que é fundamental: se você não tem tempo na sua agenda semanal, quase nada vai acontecer. Que é o grande desafio das empresas tradicionais. Se você não vira ágil ou ambidestro para dar tempo das pessoas, não, eu sou líder, a partir de agora a gente vai criar a aprendizagem de solução e a gente vai ter 1 hora, nem que para começar conversando, para começar a entender como faz o discovery, para começar a parar para refletir das 100 coisas, quais são as 10 que são mais importantes. Eu preciso de um tempo e eu preciso de disciplina para isso. Então é o que a gente chama, é o compromisso, o que o Bandura chama, né, de aprendizagem colaborativa. É o compromisso da empresa de te dar esse tempo e é o compromisso do talento de subir a barra, né? De ser melhor, né? E aí sim, a cultura vai fomentar o BA, esse é um termo técnico da gestão estratégica do conhecimento, ela vai fomentar um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas podem parar, sentar, aprofundar naquilo que é imediatamente relevante, para que as pessoas tenham direcionamento, para que as pessoas tenham alinhamento, para que as pessoas realmente possam se dizer, não, essa é uma cultura de aprendizagem. Por quê? Basicamente porque a gente para um tempo em tempo para poder entender isso e foca todo o nosso trabalho ou para gerar valor singular para o cliente, enquanto a gente tira todos os obstáculos que nos impedem de ser incríveis, né? Então, uma outra ambidestra é a Microsoft, e eu quero terminar com o Satya Nadella, que para mim é um dos caras que revolucionou a, a Microsoft através de uma cultura de aprendizagem e inovação. Então, quando ele fala, se a gente hoje perdeu, não tem problema, a gente precisa aprender e entender como ser melhor. Se a gente amanhã ganhou, não tem problema, a gente precisa aprender e entender como amanhã ser melhor.